sejam muito bem-vindos a mais um programa Em Minas, da TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI e o jornal Estado de Minas. O nosso convidado de hoje, Gabriel Azevedo, advogado, professor, político, jornalista. Gabriel, bem-vindo. E agora, pré-candidato ao governo de Minas, Gabriel? Carol, é bom estar com você em Minas e é bom também estar com você em Minas. Sim, agora nós vamos para o governo de Minas Gerais, porque eu estou sentindo que o povo mineiro precisa de uma opção para escolher no ano que vem. Pois é, você havia dito que seria candidato à prefeitura em 2028 e aí agora veio nessa pré-candidatura ao governo do estado. O que mudou para você? O governador de Minas também cuida de Belo Horizonte. Eu quero muito conversar com você, que, por exemplo, está em Betim, Contagem, precisa chegar aqui para trabalhar. E já são anos desde que a nossa capital não tem um bilhete único, um transporte metropolitano integrado, um anel rodoviário que estava previsto para ser entregue agora e que nem andou, porque o governador não conversa como se deveria com os prefeitos da região metropolitana. Agora, mais do que cuidar de Belo Horizonte, a gente tem aí 853 cidades, incluída a capital. Então, dá para a gente fazer muita coisa por Minas Gerais e isso está me motivando. Ok. E aí você já tem essa experiência em Belo Horizonte, a gente vê já a pré-candidatura, à Prefeitura de BH, a sua rede social com BH bastante ativa. Há quem diga que como será essa candidatura, sendo que você está mais concentrado na capital e Minas Gerais, um estado tão grande, tão distinto, 853 municípios, como vai ser para alcançar todas essas cidades mineiras nessa candidatura? Cara, eu acredito que todo mundo tem que amar e tem que amar muito a cidade onde nasceu, onde vive. E eu tenho um amor por Belo Horizonte que é inegável. Conheço a nossa história, os problemas, ofereço soluções. Fui vereador 8 anos, presidente da Câmara Municipal por 2 anos, candidato a prefeito. Então, sim, eu amo Belo Horizonte. E falava muito da nossa cidade porque eu tenho que ter foco quando eu estou trabalhando. Pouca gente sabe, mas de 2011 a 2014, eu fui subsecretário de Estado de Juventude. O que é isso, pessoal? Em Minas Gerais, nós temos problemas sérios tratando de pessoas que têm de 15 a 29 anos. Por exemplo, evasão escolar no ensino médio. Então, havia um programa que eu coordenava, o Poupança Jovem, para garantir que as pessoas, no primeiro, no segundo, terceiro ano, não abandonassem a escola. Fica Vivo, para garantir que as pessoas na criminalidade não perdessem as suas vidas nos lugares mais perigosos de Minas Gerais. Nós estamos falando do Plug Minas, que pegou a FEBEM abandonada e criou contraturno escolar. Carol, foram 4 anos, quando eu tinha de 23 a 27 anos de idade, rodando com uma política pública em 82 programas para 853 cidades e 25% do estado. E política para a juventude não é só fazer, tem que escutar. Então eu fazia conferência de juventude em Uberlândia, em Juiz de Fora, em Governador Valadares. Eu já rodei muito por esse estado, conheço os indicadores, os problemas e isso antes de me dedicar só a Belo Horizonte. Logo ali no começo da minha vida pública, foi o meu primeiro cargo no governo de Minas Gerais. Então, nessa disputa, tem muita gente querendo se arvorar a ser muito mineiro, mas bem novinho eu já estava trabalhando no governo. E mais, todo Belo Horizontino sabe que a gente tem um cadinho de interior. O meu cadinho de interior vem da mãe, que é de Araguari, lá no Triângulo Mineiro, e do pai, que é de Pirapora, lá nas barrancas do São Francisco. Então, aqui tem Minas no sangue e tem muita Minas no coração. Então, essa campanha, alcançar todas as cidades do estado, não seria um problema aí nesse momento para você, né? E agora, você também já teve aí, numa parte da sua trajetória, como preparador de políticos, de candidatos, né, de forma geral. Isso também você acha que pode ajudar neste processo a ir para o governo do estado? Como? Sim, já comecei a rodar, né? E quero mandar aqui um abração para o Codó, que é lá de Medina, no Jequitinhonha. O Vitão, que é de Cachoeira do Pajeú. Para o meu amigo Jamir Khalili, que estava em Governador Valadares me recebendo. E como é que essa rede no interior se cria para mim? 3 pontos. Primeiro ponto, pessoal. Enquanto subsecretário de Estado de 2011 a 2014, fazendo conferência, como eu falei, eu ouvia muitos jovens que tinham ali seus 18, 19, 20 anos. Carol, hoje eles são prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, secretários. E na hora que viram minha pré-candidatura ao governo, bateram o gancho e falaram, vem cá que eu quero te receber. Segundo ponto, como você falou, fui professor de uma escola de política que treinava candidatos no Brasil todo. E em Minas Gerais, milhares de candidatos. Luiz Paulo Curvelo, prefeito, meu aluno.
né? Falcão, Patos de Minas, meu aluno. Então, temos vários alunos e que eu respeito não nessa postura de um professor que acha que esses alunos são sempre alunos. Pelo contrário, hoje eles são os meus professores. Estão me ensinando a fazer política e me levam para o interior. E tem uma terceira rede que é fundamental. Eu sou do Movimento Democrático Brasileiro, que tem 60 anos de vida. E que no interior de Minas Gerais, Carol, o tal do 15, é muito difícil achar uma cidade que não tenha um vereador, um vice-prefeito ou um prefeito do MDB. E todos eles estão criando uma corrente muito legal para me levar e me divulgar. O senhor acha que o seu nome... Você pode me chamar de você. Ah, por respeito. Você acha que o seu nome pode vir como uma opção para aquele morador de Minas Gerais, para aquela população que não quer nenhuma extrema de um lado, nenhuma extrema do outro, nenhuma briga política? Como é que você define a sua pré-candidatura? Como que seria essa chegada do seu nome? Olha, Extrema eu quero defender, fica no sul de Minas, por favor, é um dos nossos municípios, mas o que eu não quero defender é briga. Se eu aprendi na última campanha, se eu pudesse mudar alguma coisa na última campanha para prefeito, era 0 segundo brigando com alguém, apontando defeito de alguém e o tempo inteiro mostrando solução para os problemas. Vamos falar de solução para problemas? Eu tive esses dias em Conceição do Mato Dentro, conversando com o prefeito Otacílio. Uma mineração enorme. Enorme. Município de cerca de 20 mil e poucos mil habitantes. E aí, na hora que você vê a escola histórica que tem lá, centenária, estadual, cai aos pedaços. Como é que se extrai tanto minério e não se deixa essa riqueza? Minas está com 305 anos de vida e viveu ciclos de exploração. Ouro, diamante, café, agora o minério. Se isso não voltar para a nossa gente, nós não saímos do lugar. Então, a primeira grande proposta que eu tenho é atrelar um fundo ao minério. Os países que evoluíram no mundo, tipo a Escandinávia, Suécia, Noruega, pessoal, tinham muito petróleo e não simplesmente exploraram isso para vender. Criaram um fundo, uma poupança para investir e se investe em educação. Esse fundo é para não deixar nenhuma escola cair aos pedaços e para remunerar bem professor. E para garantir que a escola, Carol, ao seu lado, tenha uma assistência social, o CRAS conectado à escola. Porque o professor hoje está esgotado, está mal pago e isso não vai trazer futuro para Minas Gerais. Então, a minha prioridade, até porque eu sou professor, filho de professora aposentada do Estado, eu sei respeitar algo que, na minha visão, poderia ser muito melhor respeitado em relação a esse governo. E eu sinto que, sem isso, nós não vamos sair do lugar. Então, a minha grande proposta é atrelar o minério à educação, para que a nossa riqueza simplesmente não vá embora, mas deixe aqui um futuro. Isso é um ponto fundamental. Segundo ponto, estou falando com você que sabe que as estradas mineiras não estão boas, mas não estão mesmo. Sabe por quê? É caminhão, Carol, para tudo quanto é canto. E eu ia te perguntar exatamente isso. Será que a privatização, na sua visão, seria uma solução ou não? Olha, a minha solução é um pouco mais moderna do que meter a mão no bolso das pessoas. Se a gente tem só caminhão passando, não há asfalto que aguente. Nós estamos num estado que é continental, é do tamanho da França, da Alemanha, e nós não temos ferrovia. O slogan desse governo é: aqui o trem prospera. Mas nos últimos 7 anos não se fez 1 centímetro de ferrovia, gente. Isso é inaceitável. Nós precisamos construir muitas ferrovias para tirar o café ali do sul de Minas e ir para o porto. Descobriu-se lítio no Jequitinhonha agora. Ferrovia, ferrovia, ferrovia. Eu quero ser o governador das ferrovias. E não só para minério, para bens, para o agro e para as pessoas. Hoje, a gente só pode ir de Belo Horizonte para o Espírito Santo de trem. Leva muito tempo. Quero o povo mineiro se conectando no Triângulo. Quero o povo mineiro indo para o Rio, para São Paulo, para tudo quanto é canto de trem, porque isso salva vida, inclusive. Nós temos que tirar as pessoas dos acidentes nas BR. Estava voltando de Governador Valadares, chegando em Belo Horizonte, 381, pá. Lá vou eu desviar para Santa Luzia. Isso tem que acabar. A gente tem que ter o trem como uma prioridade e eu quero ser o governador que finalmente faz ferrovia. Posso falar uma terceira ideia que todo mundo vai sentir na pele? Bora. Meu pai era policial civil. Dr. Gilson Marques de Azevedo, que depois fez direito e virou advogado. A Polícia Civil desse estado está destratada, assim como a Polícia Militar. E não é só uma remuneração. Vale lembrar que o governador, em 2020, prometeu, mandou um projeto de lei para a Assembleia, aprovou e ele próprio vetou. Essa falta de compromisso tirou dele o respeito do comando da Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas tem uma maravilha, é considerada uma das melhores do Brasil. Sim. Mas isso está virando um fardo. Porque se diz o tempo inteiro que é a melhor,
mas quem está pagando gasolina é a prefeitura. Quem está trocando pneu, às vezes, é o policial. Sem falar na saúde mental dos policiais militares. É um tema sensível, mas eu tenho que abordar. Suicídio na tropa, porque não estão aguentando. E sabe por que não estão aguentando? Porque, além da má remuneração, não tem uma inteligência que o governador investe, não tem integração com a Polícia Federal, com a Receita Federal, e isso precisa mudar para evitar o que vai ser o legado desse governo, a chegada pesada das facções na região metropolitana. Gabriel tem bastante plano de governo já em mente, ainda como pré-candidato, mas já com toda uma estratégia montada. A gente continua esse bate-papo. Eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui no Em Minas. Amanhã, a íntegra desta entrevista você acompanha no Jornal Estado de Minas. Gabriel, obrigada, tá? Obrigado e me segue, @Gabriel Azevedo, lá no Instagram, no TikTok. Vamos prosear, que é disso que o povo mineiro gosta. E eu te faço um convite para seguir um pouquinho mais desse bate-papo comigo, com o Gabriel, no YouTube do Portal Uai. Vem com a gente que tem um pouquinho mais de Em Minas para você, exclusivo no YouTube, tá? Obrigada pela companhia, até o próximo programa. Tchau, pessoal! Estamos de volta com o programa Em Minas, agora com um bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal Uai. Bem-vindo, nosso convidado de hoje. Eu já ia falar candidato, que não deixa de ser. É um direito seu. Já guarda esse votinho. Pré-candidato ao governo de Minas, Gabriel Azevedo. Bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Bora, Carol. Eu tenho algumas perguntas que ficaram, algumas dúvidas que ficaram do nosso bloco anterior. A primeira pergunta que eu quero te fazer é com relação a um nome para vice. Já há essa conversa? Como é que está aí essa definição? Há uma construção, eu tenho dialogado com todas as forças políticas, mas baseada em proposta. É isso que eu acho muito importante. Eu acredito que a política brasileira tem que deixar de lado um pouco dessa rinha que se deu entre os partidos e a gente precisa conversar dentro de programa de governo. Isso está me atraindo mais. Então, por exemplo, eu posso citar o economista Marcos Lisboa. Ele passou a integrar o time que está fazendo o nosso plano de governo, baseado em prosperidade econômica, baseado em sair dessa discussão que é só dívida. Você já viu? Dívida, 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 dívida. A dívida de Minas ela é estrutural, ou seja, a partir dos anos 70 a gente começa a perder indústria. E essa falta de geração de riqueza aqui fez com que a arrecadação caísse. Nos anos 90, tiram o ICMS de minério e aí pronto. A gente entra numa espiral de dever. Nós temos que voltar a produzir. Não dá para Minas ficar, como há séculos atrás, vivendo só do que tira da terra e vende praticamente como commodity. Se isso não mudar, nós não vamos avançar. E aí, alguém que vai estar na chapa comigo tem que ter esse pensamento de que a gente tem que desenvolver Minas Gerais. Sabe, eu sou um cara... Por enquanto, só esse nome? Cara, por enquanto. Carol, como é que eu te digo? Eu tenho conversado com vários políticos, encontrei esses dias com o prefeito de Patos de Minas, o Falcão, que é o presidente da Associação Mineira de Municípios. Formamos um time, queremos estar junto na eleição do ano que vem. Eu encontrei também com o ex-procurador-geral de Justiça, o Jarbas Soares, que fica aqui o convite, tem que entrar para a vida pública, tem que vir para a urna. É um homem que eu considero muito relevante, de Montes Claros, do norte de Minas, né? Sabe assim, de São Francisco, perdão, eu digo Montes Claros, né? Da região ali, do norte. Mas é um barranqueiro, né? Um cara que tem a água do São Francisco na pele dele, é um cara que eu admiro muito. Então, tenho conversado muito com pessoas aqui de Minas Gerais que querem contribuir. E essa conversa vai se afunilando e ali na frente a gente vai ter uma dupla. Muita água ainda tem para rolar, né? Muita água. E com relação a apoios de partidos, já há alguma conversa para ter algum partido aliado? Eu tive conversando com o presidente do PSB, prefeito Otacilinho, porque na eleição para prefeito, inclusive o PSB foi um parceiro de chapa. Eu contei com o Paulo Brant, que aliás vai ser candidato a deputado federal pelo MDB, foi vice-governador de Minas Gerais. Eu tive a honra de contar com o Paulo Brant como candidato a vice-prefeito na chapa. Então, o PSB está tendo uma conversa. Conversei muito com o meu amigo prefeito de Nova Lima, um dos melhores políticos de Minas Gerais, o João Marcelo, que assumiu recentemente o Cidadania, substituindo outro amigo, o deputado estadual João Vitor Xavier. Conversei muito com o Paulinho Abiacchio,
e o PSDB, que é o presidente do PSDB local, partido que eu fui por 8 anos e que tem um legado muito importante em Minas Gerais, que precisa ser relembrado, com várias conquistas. Eu fiz parte do governo de Antônio Anastasia, com muito orgulho, com várias propostas que se efetivaram, e estamos conversando. Estamos conversando porque eu sinto que é preciso oferecer para Minas Gerais uma candidatura que não seja um chaveirinho. O que eu chamo de chaveirinho? Já tivemos aí Bolsonaro e Zema. Não vi muita coisa avançar. Já tivemos aí Dilma e Pimentel. Não vi muita coisa avançar. Essa coisa de tratar Minas como uma moeda de troca, quem vai ser palanque de quem vai ser... Fica parecendo que a gente é troco. Fica parecendo que a gente é menos importante. Quem ganha em Minas ganha a presidência do Brasil. Beleza, e o que nós, povo mineiro, levamos com isso? O importante é tratar de mineiro para mineiro, pensando no povo mineiro em Minas. E essas alianças são importantes, Gabriel, até porque o tempo de televisão é muito curto, né? Dentro de uma campanha. Mas o tempo de mídia social é longo. Você sabe, vamos lembrar de 2018? Todo mundo falava que o Romeu Zema não tinha a menor chance, né? Não porque fechou de cá, fechou de lá, o tempo de televisão. Eu cheguei esses dias lá em Medina, tarde da noite, o vereador me recebeu, o Codó. Briel, tô animado. O que foi? Você já está em segundo na pesquisa, uma pesquisa que foi feita, a MDA, e ele falou, e eu falei, eu não estou sabendo. Lá no Jequitinhonha, né, onde eu rodei 9 horas para chegar, a informação chegou antes de mim. Ou seja, eu que sou o pré-candidato, fui descobrir que meu nome estava em segundo lugar numa pesquisa com quase 10%, numa cidade 9 horas distante de Belo Horizonte. Sim. A televisão, ela tem o seu papel, ela tem inserção, mas as pessoas estão amplamente conectadas nas mídias sociais, estão atentas ao que está acontecendo, e eu sinto que nós não teremos muitos candidatos. Nós teremos poucos candidatos, um representando o governo, 2 ou no máximo 3. Que já foi lançado, inclusive, Matheus Simões, né, também pré-candidato. Sim, e as pessoas vão conseguir escolher. E mais, eu tenho um compromisso nessa campanha, elevar o debate. E eu estou prometendo isso para você. Se depender de mim, não tem baixaria, não tem jogo sujo, não tem ofensa a quem está concorrendo, porque eu respeito você. Eu quero muito te respeitar e eu quero oferecer, sabe, Carol, proposta. Até porque eu conheço todos os pré-candidatos que estão colocados aí. Há uma mudança geracional na política mineira. O vice-governador foi eleito pela primeira vez em 2016 comigo. Naquela eleição, eu tive cerca de 10 mil votos, ele teve cerca de 5 mil votos aqui em Belo Horizonte. Nós somos colegas. E na mesma eleição, o senador Cleitinho também foi eleito em 16, lá em Divinópolis. E na mesma eleição, Alexandre Calil também foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Então, há uma mudança de personagens na política pública. E ter 39 anos, para mim, não é motivo de nenhuma condição menor do que outras candidaturas. Nós vamos falar sobre o seu livro. O livro está aqui em cima da mesa, já vou falar já. Mas eu vou pegar um gancho, porque você falou que vai elevar o debate. Sim. Você já apareceu para a gente ali como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, com alguns discursos um pouco polêmicos, né? Algumas alfinetadas. Então, isso não vem agora nesse Gabriel pré-candidato ao governo de Minas? Errar é humano, mas aprender é fundamental. Ou seja, eu estou com 39. Gente, eu não venho desse tipo de carreira política em que um pai me criou para a política. Eu não tenho padrinhos que me criam. Aqui, assim como você, que trabalha e dá duro na vida, eu fui me fazendo na política com o apoio dos meus eleitores, de quem sempre me deu um voto de confiança, e a gente erra. E eu já disse isso aqui, não é problema nenhum admitir erro. Na última campanha, por vezes eu olho os debates e falo, poxa, isso eu não deveria ter feito. E isso é muito bom. Agora, isso daqui eu deveria ter feito. Mostrar o problema de Belo Horizonte e qual é a minha solução. E eu sinto, Carol, que na hora que eu fiz isso na última campanha, o foguete subiu. Na hora que as pessoas começaram a identificar, poxa, mas esse cara realmente tem solução para o problema que me dói. Aí o problema vai ser resolvido. E isso interessa ao eleitor. Interessa a pessoa que está na região metropolitana ter o bilhete integrado. Interessa quem está no interior e que vive de cidade em cidade ter uma estrada que funciona. Eu ia voltar nesse ponto mais uma vez, porque no bloco anterior você falou ali de 3 pontos da sua gestão, porque você já tem, né, nos bastidores mesmo já havia me dito que há um plano de governo sendo trabalhado, trabalhado, e aí você trouxe 3 pontos para a gente, que foi educação,
as estradas e a segurança. Perfeito. Existe algum outro ponto que seja fundamental dentro desse atual trabalho, dessa pré-campanha? Governo regional. Nós estamos falando de Minas Gerais, 10 regiões, 853 cidades. Alô, prefeito, alô, vereador. Eu sei o que você passa pegando um carro e vindo para o Palácio Tiradentes ou para o Palácio da Liberdade, para fazer uma foto contigo e você sair assim, ó, com a mãozinha abanando. Eu sei o que é depender da capital o tempo inteiro. Nós precisamos, Carol, regionalizar. Prefeito em Belo Horizonte tem hoje 10 regionais. Barreiro, Venda Nova, Pampulha, Leste. Não dá para governar Minas do Palácio. E também não adianta só ficar viajando para postar nas mídias sociais. Você tem que ter governadores regionais. E no meu governo, nós vamos ter 10 governadores regionais. Gente, isso é novidade. Como é que vai funcionar? Governadores regionais? É você ter alguém que de fato representa o governo na região, para que o prefeito fale com quem represente o governador lá. E não é alguém de Belo Horizonte indicado para ir para Montes Claros, para Juiz de Fora, para o Triângulo, para Zero. É alguém da região, que entende a região e que vai receber quem tem os problemas para ter as soluções. Quiser vir conversar com o governador, está garantido. Mas eu preciso facilitar a vida do prefeito, preciso facilitar a vida do vereador, eu preciso facilitar a vida dos municípios de maneira local. E a regionalização do governo, obviamente com reuniões semanais de controle, de gestão, isso faz um Estado avançar. Porque o Jequitinhonha tem que ter um governo local, tem que ter um governo regional, integrado com todos os secretários. E sabe por que eu posso te dizer isso? Porque eu fiz isso quando eu estava no governo. Quando eu estava no governo, eu queria um comitê intersetorial, porque chegava o prefeito, o vereador e falava assim: secretário, o que tem na minha cidade para a juventude? E no começo eu disparava ofício para todos os outros secretários, o de saúde, o de educação. O que eu fui descobrindo? Tinha cidade que tinha programa replicado, desperdício de recursos. Por quê? Não conversa, não tinha um não diálogo integra. E não dava para entender daquilo que acontecia lá na região. Nunca dá. Qualquer pessoa que pense que dá para governar um estado de Minas a partir de Belo Horizonte apenas, está equivocado. Então, uma ideia que eu estou te oferecendo, você que não está aqui pertinho da capital, você não está na região metropolitana, tem que ter um governo regional para você, com gente da região que representa e fala pelo governador. Mas isso só pode fazer, Carol, quem tem desprendimento de poder. Quem sabe que você só governa em time e respeitando as regiões. Então, governo regional, você está ouvindo desse pré-candidato aqui como uma ideia. Mais uma ideia. Agora vamos falar do livro Federalismo. Conta pra gente. Olha, curiosamente, vou pegar aqui para mostrar pro pessoal, na câmera 3 aqui, ó, vamos fechar. Eu dei uma olhada na orelha do livro, curiosamente, eu falei, gente, 39 anos e um currículo assim, né? Que se eu fosse fazer na abertura aqui a leitura de todos esses trabalhos, de toda essa sua trajetória, eu ficaria uma boa parte do programa. Obrigado. Isso faz parte do que você construiu, né? Agora fala pra gente sobre esse livro. Vamos lá. Pessoal, federalismo é um conceito muito importante. Historinha rápida. Lá no final do século XVIII, quando Minas estava fazendo a Inconfidência Mineira, pouquinho antes, 13 colônias que existiam lá no norte do continente se separaram do Reino Unido e formaram os Estados Unidos da América. Num primeiro momento, cada um desses lugares era um país, sabe, Carol? Com um presidente próprio. Mas eles viram que eles ficavam frágeis num mundo separados. Então eles criaram um modelo, uma forma de Estado em que haveria governo local e um governo federal, central. Okay. Mas a autonomia jamais seria perdida nas cidades e nesses governos locais regionalizados. Isso se chama federação. É o federalismo. 100 anos depois, quando o Brasil vira uma república e deixa de ser império, monarquia, a gente adota a federação no papel, na primeira Constituição de 1891, mas nunca na prática. O poder continua muito concentrado em Brasília, o recurso continua muito concentrado em Brasília, e prefeitos vivem de pires na mão. E governadores têm 2/3 do serviço para atender o povo e 1/3 do orçamento. O que é este livro? É mostrar essa história e mostrar que o Brasil, que Minas Gerais, a gente precisa recuperar a ideia do federalismo, para que os municípios consigam resolver os seus problemas com recurso, com dinheiro que fica, porque não adianta ficar pagando imposto e ir para Brasília e isso não voltar para Minas Gerais, isso não voltar para os municípios. Para mim, qualquer pessoa que queira governar um estado como Minas Gerais tem que entender muito de federalismo, tem que defender a federação e tem que, sabe assim, ser um grande defensor de autonomia.
para que o prefeito ele seja autônomo, para que você na sua cidade, onde ela estiver em Minas, não dependa de alguém que está num gabinete em Belo Horizonte e possa resolver os seus problemas. Então, eu tive a honra de escrever esse livro com o professor Onofre Júnior, que é o único professor de livre-docência aqui de Minas Gerais, é um craque que entende muito de direito e eu acho que vai ser uma contribuição bacana. É o meu presente nesse dia 12 de dezembro, em que a nossa capital está fazendo aniversário. Sim. É meu presente para Belo Horizonte, que só surgiu por conta da federação. Se não fosse o Brasil se transformar numa república, criar um modelo federativo que permitisse a Minas Gerais ter uma Constituição escrita e promulgada naquele 15 de junho, que depois teve um artigo mudando a capital, jamais teríamos Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade, é uma capital que surge da federação. Entender esse assunto é governar Minas não só com amor, mas também com conhecimento. E um recado que eu diria para você, olha, que está assistindo a gente e que está aí com seus 15, 20 anos e está estudando. E para o pai e para a mãe, nunca deixe de estudar. Se eu puder dar um recado aqui, um só para você que está nos acompanhando, eu nunca deixei de estudar. Eu estou com 39 anos. Concluí o Instituto de Educação, o Colégio Militar, 3 faculdades, pós-graduação, mestrado e estou fazendo um doutorado agora, sendo professor em várias instituições. É só a educação, é só o conhecimento que vai levar a gente adiante. E fica esse pedido para mim, se eu não conquistei aqui o seu apoio, deixa eu conquistar a sua atenção para dizer que estudo importa, professor importa e é só isso que vai levar Minas Gerais longe e adiante com desenvolvimento para todo mundo. Gabriel, muito obrigada pela entrevista. Resumindo disso tudo, entendi que vem aí como pré-candidato ao governo de Minas um Gabriel Azevedo diferente, é isso? Se a gente não muda, nada muda. Obrigada. Vamos mudar Minas Gerais. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Você que nos acompanhou de casa, obrigada também pela companhia. Lembrando, a íntegra desse bate-papo você acompanha amanhã no Jornal O Estado de Minas. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Obrigada.